Deixa eu deixar a galera entrar mais um pouco aí, esperar uns 5 minutinhos. Vou chamar o nosso convidado especial, Lucas, que ele é responsável lá pelo perfil Os Investidores. E hoje ele vai estar presente na nossa live aí para passar um pouco de conhecimento para vocês. Só introduzindo mais ou menos o que a gente vai falar hoje. A ideia é a gente abordar alguns temas sobre como se deve montar uma carteira vencedora para o longo prazo, focando mais especificamente em renda variável. Então a gente vai passar algumas dicas, o que deve ser levado em conta, como você definir qual a alocação você deve ter para diferentes classes de ativos ou para diferentes ativos. E a gente vai falar sobre isso, basicamente. Vai comentando aí, galera, para eu saber que vocês estão vivos aí, que tá todo mundo vivo. Acho que já dá para chamar, já deu aí uns 4 minutos de live. Já vou chamar o nosso convidado para também a gente não perder muito tempo. E bora lá então. Fala aí, tio Buffett. Tranquilo, Fala cara? aí, Lucas. Tranquilidade? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí, cara? Tô sem fone. Tudo Não sei se certo, tá de boa. Comenta aí, galera, se tiver com algum problema, mas aqui pra mim tá tudo tranquilo. Beleza, show de bola. Cara, vamos começar aí. Queria pedir para você se apresentar pra galera. Não sei se todo mundo te conhece, acho que é legal falar um pouco sobre isso. Show de Então, bola, o claro. microfone é seu. Perfeito, perfeito. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos, sou aqui de Porto Alegre, do Sul. Dá pra ver pelo casaco, né, cara? Estamos no inverno aqui, faz bastante frio no Sul. Da onde tu é, tio Buffett? Não sei da onde tu é, cara. Eu sou do interior de São Paulo, São José dos Campos. E tá frio aí? Quantos graus tá aí, cara? Cara, aqui acho que não tá tão frio assim igual tá aí, não. Aqui Aqui tá tá tranquilo complicado. ainda. Tô com 3 agasalhos aqui, cara. Aqui é Nossa muito senhora. frio. Aqui tá tranquilo por enquanto. É. Então, pessoal, só para me apresentar rapidamente, eu invisto há mais ou menos 5 anos, tá? Desde 2015. Eu sou militar, sou primeiro tenente de exército, eu fiz CPUR e consegui uma vaga como oficial temporário, né? Então, hoje eu sou primeiro tenente e comecei a investir justamente porque eu vi a necessidade de poder alocar o meu capital sabendo que um dia eu ia sair do exército, né? O meu tempo no exército ele um dia vai acabar. Então, até esse tempo acabar, eu tenho que me programar para não sair com uma mão na frente e outra atrás, né? Como a gente fala, Com certeza. para a gente se programar financeiramente e não ter muitas dificuldades lá na frente. Mas aconteceu que foi um meio que, de verdade, acabei criando uma identificação muito grande, né? E gosto muito de investimentos e criei a página aqui com o intuito de disseminar conhecimento e tal. E faz 3 anos, mais ou menos, estou 100% posicionado na Bolsa de Valores e estou com o meu capital todo exposto ao risco. Eu queria até pedir para que tu também te apresentasse. Tem muitas pessoas daqui da minha página, meus seguidores, que não te conhecem. E eu acho que seria bacana caso tu fizesse Com uma breve certeza. apresentação também. Com certeza, vamos lá. Eu também tenho 23 anos. Comecei a investir mais ou menos há uns 3, 4 anos também. Então a gente tá mais ou menos no mesmo tempo de bolsa. Show de bola. Basicamente, pelos mesmos motivos, eu vi que eu precisaria sair da minha zona de conforto para eu poder ter uma renda no futuro, para eu poder me aposentar, porque depender do governo, depender da Previdência, já está bem claro que não vai rolar. Então, foi uma maneira que eu tive uma ideia assim de começar a investir. Hoje eu também estou 100% em renda variável, tenho ali minha reserva de emergência, mas nem considero parte da minha carteira, é como se fosse um investimento fora da Perfeito. minha carteira. A minha carteira está 100% em renda variável e a ideia de criar o canal foi mais ou menos igual a sua. Eu vi que tinha algumas pessoas fazendo isso, só que eu via que ainda tinha espaço e tinha gente que não entendia o que é investir em bolsa de valores, tinha gente que acha que é uma coisa de outro mundo, é muito difícil. E minha ideia desde o começo foi sempre tentar gerar conteúdo, gerar o máximo conteúdo para a galera. E falando mais da minha profissão, eu sou desenvolvedor, eu trabalho em uma startup aqui da minha cidade, no ramo de educação, e basicamente é isso. Perfeito. É, Basicamente é isso. Show de bola. E a página eu tenho, ela já tem, sei lá, um ano e meio, mais ou menos.
E, porra, eu curto bastante, acho da hora você fazer isso aqui que a gente está fazendo, a gente sentar e trocar ideia para tentar passar o conhecimento para a galera o máximo que der e sempre buscando gerar valor para os outros, né? É bem Com legal. certeza. É importante a gente até frisar que aqui ninguém é dono da verdade, né, cara? A gente tá Com aprendendo certeza. toda hora, a gente ainda é muito novo na bolsa, digamos assim, cara, estamos há 3 anos na bolsa de valores, então tem uma longa jornada pela frente. Eu acho que o nosso posicionamento acerca de renda variável e investimentos ele é muito alinhado, por isso eu acho que é interessante a gente debater acerca disso, mas já adiantando para a galera, né, a gente não quer impor um padrão de comportamento para que vocês aloquem os ativos da mesma forma como a gente faz, né, para que vocês definam um percentual da carteira que vocês vão ter para fundos imobiliários, ações, da forma como a gente faz. Até porque eu acho que o barato da renda variável é isso, né? Cada um identificar a sua necessidade, a sua demanda e construir sua carteira com base nos seus objetivos, né? Todo mundo tem um objetivo de vida diferente e acho que o fato da gente conversar vai agregar valor para as pessoas e vai poder auxiliar as pessoas para montar sua carteira da melhor forma possível. Com certeza, cara. Eu acho que a ideia nossa aqui é mais dar um norte para a galera que está começando agora, que tá. Ou que, na verdade, que já investe há mais tempo, mas ainda é meio perdido quanto a isso. E o que você falou, a gente não é o dono da verdade, a ideia é a gente mostrar o que a gente faz e se for útil para a pessoa, cara, copia, se espelha, vai nessa. É basicamente isso. Cara, vamos começar o assunto da live? O que você acha? Vambora, vambora. Então, Colocar se tudo quiser aqui. começar tocando aí, eu Beleza, separei uns pontos aqui pra gente conversar, que daí durante a conversa a gente vai abordando eles. O que você acha? tá? Perfeito, ótimo. Fechou. Tranquilo. Vamos nessa. Cara, para introduzir, tem muita gente que fala assim, pô, Lucas, eu não sei nem como que eu faço para procurar um ativo, né, cara? Quero começar a comprar uma ação. Onde é que eu vou procurar as ações? Cara, hoje a gente tem a possibilidade de acessar pelo próprio site da B3 todas as empresas que são listadas na bolsa, né, cara? Então, a Sim. B3 ela ainda tem um pouco a melhorar na interface do site deles, né? O site é um pouco confuso, não é muito didático quanto poderia ser. Até uma área que eu acho que a B3 deveria desenvolver mais, mas o site deles permite o acesso aos valores de mercado de todas as empresas. Então, meu conselho inicial é esse: vai lá no site da B3, baixa a planilha que eles disponibilizam dos valores de mercado. Né? Para quem não sabe, o valor de mercado é o preço de uma ação multiplicado pela quantidade de ações que existem, totais, não só as de mercado, né? Mas as Sim. totais. Então, você pode ter uma referência ali das maiores empresas listadas na Bolsa, desde aquelas grandonas da Vale, que eu acho que é a maior empresa hoje em valor de mercado, até a menor de todas, que vale menos de 1 bilhão, né? Que é uma Sim, microcap. Então, a partir disso, as pessoas podem ter noção, olha, tem essas empresas, eu posso investir nisso daqui, né? E aí, como é que vai começar a montar a sua carteira, né? Aí, a partir disso, olhando o valor de mercado de uma empresa, eu prefiro começar a construir a minha carteira e construir ela pelos ativos maiores, pelas empresas maiores, né? Porque eu acho que é a base da minha carteira, é o que vai trazer mais solidez para a minha carteira. E eu comecei pelas grandonas do setor financeiro, né? Itaú, eu escolhi Itaúsa na época, o que hoje tanto faz, né? Porque a maior parte da receita de Itaúsa é proveniente do Itaú. sim, Mas poderia escolher Itaú, Itaúsa. E principalmente, eu acho que quando a gente entra na Bolsa de Valores com esse intuito de ser sócio de uma empresa, que eu acho que é o mesmo entendimento que tu tem, né? Que a gente com compra uma certeza. ação com essa ideia, olha, cara, eu estou comprando uma ação, então eu sou um sócio do negócio, né? Eu faço parte desse negócio, posso ter 0,000 infinitas casas decimais, Mas sou, mas né? se eu tenho uma ação, cara, eu faço parte daquele negócio, eu tenho que entender como é que funciona aquele business, né, cara? Com Então, certeza. eu até vejo os teus vídeos, vejo os teus posts, eu vi que tu tem um vídeo muito legal no YouTube, né? Mostrando pra galera como que a VEG ganha dinheiro, né? Como que a VEG É, toca as suas operações e tudo mais. E esse é o foco principal que eu tenho, que eu prezo muito com as pessoas que me acompanham, que me perguntam, cara, o que eu tenho que entender primeiro? Cara, primeiro entende do negócio, como é que funciona o negócio, né? Eu acho, né, que tu também não é muito de ficar olhando para múltiplos, a gente olha não, mais não. para demonstração de resultado de uma empresa, ver como que ela está ganhando de receita, ver qual é a receita líquida, a margem líquida, ver qual é o lucro líquido, o lucro operacional, ver essas margens, né? Como que ela está tocando as operações, mas principalmente entender do negócio. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Cara, concordo plenamente com o que você falou. E só um adendo sobre o site da B3. Cara, é horrível, né?
É É horrível, muito cara. ruim. Tem dia que você precisa usar e ele tá Tá fora e trava. tá trava e demora 3 dias para carregar. Cara, é foda. É Então, muito ruim mesmo. cara, vamos lá. Eu acho que eu queria voltar um passo antes Perfeito. pra galera que realmente tá começando, fala, porra, eu vou começar a investir hoje, o que que eu preciso? Eu acho que o primeiro ponto é na hora de investir, na hora de montar a sua carteira, você precisa definir o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo com aquela carteira? Você Uhum. quer, sei lá, você quer ter uma renda passiva através dela? Você quer, pô, você quer especular? Você quer, sei lá, você quer se aposentar daqui 10 anos, daqui 20, 30 anos? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que você precisa definir o que que você quer. Eu acho que, tipo assim, se você tem um prazo para usar uma grana, você não. Eu acho que ela está fora da sua carteira de investimento. Eu, pelo menos, considero carteira de investimento aquilo que vai te gerar renda passiva. Então, Perfeito. cara, minha carteira de investimento é meu investimento em ação, meu investimento em FII, meu investimento em REIT, stocks. É o que vai me gerar renda passiva. Eu vou comprar um carro, o carro, por exemplo, eu posso ter um carro, né? Não tem nada de errado com isso. Só que o carro não vai me gerar uma renda passiva. Então, se eu quero comprar um carro, quero fazer um investimento para comprar um carro, eu não considero isso minha carteira de investimento. Eu considero isso um investimento à parte. Então, sei lá, vou investir em renda fixa até, sei lá, 10 anos. Daqui 10 anos eu vou comprar um carro, um apartamento, sei lá, fazer uma viagem. Eu acho que isso é um dos Também. principais não deslizes, mas algumas dúvidas que as pessoas têm, que os investidores, principalmente os iniciantes, têm, de como diferenciar esses tipos de classes de ativo. É lógico que você pode ter a renda fixa visando o longo prazo, isso é óbvio, mas aqui a gente está falando mais de objetivo, né? Eu posso usar até o exemplo E. Posso usar um exemplo da minha família, cara. Meu irmão, ele estava tão empolgado com esse lance de ações. No ano passado a gente estava no bull market, né? As ações não paravam de subir. Aham. Ele falou, cara, eu tenho que comprar meu apartamento, mas eu vou deixar rendendo aqui em renda variável, porque com essa grana no ano que vem eu vou poder pagar todo a P. Cara, ele tomou um prejuízo grande, cara, com isso, né? Tomou um Não, prejuízo não muito tem grande. como. Então, realmente, o que tu falou é muito importante da gente frisar, cara. A grana que ela tem, um objetivo específico definido para o curto prazo, seja, cara, eu quero essa grana para comprar um carro, eu quero essa grana para viajar. Cara, não bota na renda variável, cara. Renda variável a Aham. gente não sabe o fluxo futuro, né? Por isso o nome, renda variável. Então, camarada que quer investir em renda variável tem que ter ciência disso, cara. Não tem prazo, né? Tem que estar de acordo com seus objetivos, lógico. Eu quero uma renda passiva de tanto, eu quero me aposentar depois de tantos anos, mas tu não Com pode, certeza. para o curto prazo, esperar que a renda variável te traga um retorno certo. Isso aí a gente teve esse exemplo agora que realmente não dá para fazer isso. Né? Sim, com certeza, porque, como você falou, é uma expectativa futura. Você não sabe se no dia que você, sei lá, no dia que você vai dar entrada no seu apartamento lá, caiu 50%. Você vai fazer o quê? Você chega lá para comprar o carro, para pagar o apartamento, e aí? O que você Senta e faz? chora, né, cara? Senta e chora, exatamente. Então, acho que é bem importante ter isso bem claro, que é qual é o objetivo da sua carteira. Outro ponto que eu acho interessante também é você definir o seu perfil de risco. Cara, esse para mim é essencial também, porque Ótimo. igual a gente está falando, a gente tem 100% em renda variável. Mas aí eu te pergunto, você está tranquilo com 100% em renda variável? Tô. Eu tô Tem gente tranquilo, que cara. sim, tem gente que não. Eu também estou tranquilo, Exatamente. durmo tranquilo, acordo bem. Eu Perfeito. acho que é importante a pessoa, o investidor, ele ter consciência disso, de quanto ele tem de investimento em renda. Aqui a gente está falando especificamente de renda variável, mas em qualquer classe de ativo. Ele precisa ter ciência do quanto ele tem e, tipo, se ele tá tranquilo com isso. Não adianta nada ele ter 100% de renda variável, porra, não conseguir dormir, ficar tendo alucinação. E é uma parada que eu sempre falo lá aqui no Instagram. Se você tá com esses sintomas, digamos assim, de, porra, tô meio preocupado aqui, determinado ativo caiu muito, cara, provavelmente você tem mais do que o seu risco aceita. Perfeito. Então, se você tem mais, tem alguma coisa errada. Se você tá sofrendo disso, tem alguma coisa errada. E eu acho que tem uma questão importante, né, cara, que a gente tem que entender.
que essa euforia da bolsa, ela é muito fácil de te levar, né? No seguinte sentido, pô, a pessoa está vendo o bull market, está vendo que as ações estão subindo. Cara, eu não quero ficar de fora, eu quero entrar junto, né? É, Eu quero pegar essa onda. Só que é que nem aquela frase, acho que até do próprio Buffett, não teste a profundidade do rio com os dois pés, né? A gente não pode exatamente. entrar com tudo na bolsa de valores. Cara, vai se conhecendo aos poucos, porque é muito difícil tu te identificar como um perfil agressivo, moderado, logo do início, né? Isso tu vai te testando ao longo dos anos. Eu tenho certeza que até tu ter 100% do teu capital na bolsa, tu passou por uma transição disso, certo? Tu não Sim, foi sim. direto, cara, vou botar toda a minha grana na bolsa e é isso aí, cara. Tu foi aos poucos construindo a tua carteira em renda variável e agora está expandindo ela, da mesma forma como eu. A gente foi construindo ao longo dos anos e foi conhecendo o nosso perfil ao longo dos anos. Isso é importante da gente frisar. Ninguém tem como definir se é agressivo, se é arrojado, logo de cara. E, aliás, todo mundo é arrojado quando o mercado está subindo, né? O problema é quando ele cai. Sim, sim. Aí eu quero ver quem é realmente arrojado e quem não. Cara, é bem isso que você falou. Eu acho que no começo é interessante você sempre começar com pouco, independente do seu capital. Perfeito. Mais ou menos, na verdade, mais ou menos, porque é o seguinte, se a pessoa, vamos supor, se ela tem 1 milhão, cara, não faz sentido. Ela, vamos supor, ela tem 1 milhão em renda fixa. Ah, quero começar a investir em renda variável. Não tem o menor sentido ela pegar esse 1 milhão e despejar em renda variável se ela nunca investiu nisso antes. Então, Com cara, certeza. aí eu acho que quanto maior o seu patrimônio para você começar na bolsa, acho que é a maior atenção que você tem que ter, a maior cautela de começar aos poucos e ali, sei lá, aportes, vamos supor que você tem 1 milhão, aportes sei lá, 10 mil, que seria algo não tanto relevante, né? Digamos assim, para você ir aos poucos, conhecendo, entendendo como que funciona. E eu acho, e aí já quando as pessoas estão começando, eu já acho mais tranquilo. Eu acho que aí já faz mais sentido ela começar, é, lógico, com um pouco mais, com menos cautela, né? Porque afinal, por Claro. exemplo, se ela vai aportar R$ 1.000, porra, tranquilo. Se ela, sei lá, depende, lógico que depende, né? Mas, sei lá, se ela for aportar 100, R$ 1.000, para determinados tipos de pessoa pode ser tranquilo. Com certeza. Então depende, cara. Uma recomendação que eu dou é sempre não começar com pressa. Tenha calma. Eu Exatamente. acho que o objetivo do buy and hold é isso, é você ter calma, você começar tranquilamente e aos poucos, cara, vai investindo até você formar o seu patrimônio. Com Eu acho que certeza. não tem necessidade nenhuma em ter pressa, né? O longo prazo ele até é, que nem muitos investidores grandes falam, cara, é até meio entediante, né? Porque não, a gente não está entrando na bolsa de valores para especular, a gente não quer um preço-alvo, um preço de compra, um preço de venda, cara, a gente quer alocar o nosso patrimônio e ter uma valorização do nosso patrimônio ao longo do prazo, né? A gente sabe que no longo prazo a cotação de uma ação acompanha o lucro dessa ação, dessa Sim, empresa, no caso. Então, cara, é muito mais uma questão de tu saber selecionar os ativos, né? De tu fazer essa alocação dos ativos, vou selecionar o ativo, vou determinar o peso que eu vou ter para cada ativo, do que tu ter um timing de compra e de venda, né? Porque no longo prazo sim, isso é até comprovado, né, cara? É muito mais eficiente tu saber escolher os teus ativos e fazer essa tua gestão de risco, definir, olha, para essa empresa eu vou ter tantos por cento, para essa empresa eu vou ter sim, tantos por cento, né? E trabalhar dentro dessa margem do que tu saber o topo, o fundo para comprar e para vender, né? Então, a preocupação de quem quer fazer o buy and hold, de quem quer comprar ações para o longo prazo, é selecionar bem os ativos, né? E é se preocupar com o andamento dessa empresa no longo prazo, né? Lembrando que buy and hold é tu comprar, segurar, tu pensa que é sócio da empresa e é isso aí, cara. Tu faz parte do sim, negócio, né? com certeza. E é bem isso que você falou, esquecer curto prazo, focar no longo. Cara, sinceramente não tem muito segredo. É basicamente isso. É você escolher empresas boas, ir aportando e gerenciando o risco e abraço, cara. O futuro milionário te espera. Exatamente. Não tem muito segredo. Cara, vamos lá, vamos falar um pouco de alocação. O que você acha Perfeito. interessante para. Vamos dar um exemplo da sua carteira. Você falou que tem 100%. Você acha interessante você levar esse 100% para o resto da sua vida? Você pensa em colocar um pouco de renda fixa? O que você pensa sobre isso? Fala Eu um acho pouquinho que aí para a gente.
Perfeito. Cara, eu acho que ao longo dos anos eu vou acabar migrando da renda variável para fixa, né? Inevitavelmente para ter mais segurança, para ter a comodidade de ter o meu dinheiro tranquilo, né? E justamente para a gente ser novo, né, cara? A gente tem 23 cada um, acho que não tem problema, desde que a gente saiba lidar com essa situação da exposição 100% da bolsa variável, da renda variável, né? De Sim, você ter o seu capital 100% na bolsa, cara. Daqui a pouco, vou ficando mais velho, vou tendo meus 40 anos, cara, não faz mais sentido estar exposto ao risco de mercado, eu quero mais comodidade. Mas dentro da minha carteira hoje, dentro dos 100%, eu tenho mais ou menos uns 3% no exterior só, comecei faz pouco tempo, né? Estou aprendendo ainda a investir no exterior, só tenho alguns REITs por enquanto. Aqui no legal. Brasil, a minha carteira ela é bem dividida, metade fundos imobiliários e metade em ações. Né? E o gerenciamento de risco que eu faço para essa minha carteira aqui é que eu não posso, né, trabalhar numa margem menor de 2% para um ativo, porque eu penso que tu ter menos de 2% no ativo é tu despender muito tempo para análise daquele ativo para ter uma parcela muito pequena. Sim, sim. Ao mesmo tempo que eu não posso ter mais do que 8% daquele ativo, porque daí eu vou estar muito concentrado. E acho que o 8 já é um teto bem alto. Eu acho que dá para baixar mais para uns Sim. 7, 6%, que aí eu vou estar bem diversificado. Né? E como eu falei no início, cara, eu sempre dei prioridade para as maiores empresas, para fazer esse percentual maior. Né? Então, Itaúsa eu tenho cerca de 7%, VEG eu tenho cerca de 7%, né? E nos fundos imobiliários eu também tenho cerca de 7%. E por quê? Por que esses ativos? Uma, porque eles são ativos grandes, né? São empresas que estão há muito tempo aí em atividade, são empresas resilientes que já passaram por diversos ciclos econômicos. E principalmente, cara, acho que o start inicial que o investidor tem que ter ao analisar, logo depois de fazer essa pesquisa rápida de valor de mercado, é ver a governança corporativa, né? Justamente, pô, a gente está entrando num negócio. Eu entendi como é que aquele negócio funciona, eu entendi como a empresa gera receita, eu entendi como a empresa gera caixa. Ah, beleza, e como é que é a governança, cara? Como é que serão os meus sócios? Né? Em que segmento de listagem que está listado aquela Com empresa na certeza. Bolsa de Valores? Isso é muito importante, né, cara? A gente tem o nível tradicional, que segue o arcabouço legal da lei das SAs, tem o nível um, nível 2 e o novo mercado. É lógico que a gente vai priorizar as empresas que estão listadas no novo mercado. Isso não impede da gente ter outras empresas na carteira. A Ambev é no nível tradicional, até onde eu me lembro, né? Mas Sim, sim. A VEG, por exemplo, é uma empresa que ela é do novo mercado. E uma Sim. empresa que ela está no novo mercado, cara, eu acho que, sinceramente, ela está te convidando para ser sócia. Né? Sim. Ela quer que tu seja sócia dela, porque ela tem uma série de vantagens. Né? Tu tem um free float mínimo de 25%, acho vinte que e né? cinco Sim, sim. Free float, para a galera que não conhece, é o número de ações que estão em circulação e não na mão dos controladores. Né? Todas as ações do novo mercado são ordinárias, então tu tem a mesma ação do controlador. Né? Tu tem um tag along, que é o direito de venda, de no mínimo 80% nas condições daquele controlador. Tu tem uma série de auditorias que são realizadas, auditorias internas, externas. Então, essa empresa que ela está listada no novo mercado, ela está te convidando. Olha, cara, vem cá, vem ser meu sócio, cara. Ela não é aquela empresa que está na bolsa só para captar dívida, não é aquela empresa que faz programa de units para tirar os controladores, né? Então, são crivos importantes que a gente, com essa visão de sócio, tem que fazer inicialmente, né? Para ver se aquele negócio realmente é rentável. Beleza, é rentável. E aquela empresa, ela me quer como um sócio ou ela só quer estar na bolsa para fins especulativos, né? Então, são dois crivos iniciais que eu faço para definir até o peso que aquele ativo vai ter na minha carteira. Se é uma empresa que está no novo mercado, uma empresa que dá lucro, uma empresa grande, cara, essa empresa vai ter um peso maior, de 7, 6%, né? Cara, Mais ou com menos assim. certeza. Com certeza. Eu acho que analisar a governança da empresa é algo imprescindível. Porque te evita ter dor de cabeça no futuro, cara. Você está pensando numa empresa, você está pensando em ser sócio de uma empresa 30 anos, 40 anos. Você não está pensando em comprar hoje e vender ela amanhã. Então, Exatamente. cara, você tem que estar. Eu acho que você tem que estar bem alinhado com a governança da empresa. Não tem muito o que fazer. Como que você vai comprar, você vai virar sócio de uma empresa onde os controladores, digamos assim, eles não te querem lá. Não faz o menor sentido. E o que você falou do novo mercado. Cara, o novo mercado é top. É o, o É o alto, criptobusto. o pico mais alto da governança corporativa. Então, cara, sempre a galera pergunta, porra, realmente isso faz diferença?
Cara, na minha análise faz. Na minha análise é uma coisa que eu opto, por exemplo, assim, se eu tiver entre duas empresas com bons resultados e uma for do novo mercado e outra não, é lógico que eu sempre vou optar pela do novo mercado. É lógico que Claro. tem as exceções, Ambev, sei lá, É. não me recordo de outra agora. Tem Eu a não. Itaúsa, se eu não me engano, acho que é nível um, se eu não me engano. Pois Não é. me recordo agora, mas são empresas boas. Eu acho que você tendo o conhecimento disso, é tranquilo. Então, às vezes a galera pergunta assim, a galera me dá umas cutucadas aí no inbox. Pô, você fala tanto de TON, mas você tem Itaúsa 4 e TSA Uhum. 4. Falei, pô, eu tenho, mas eu tô consciente disso. Eu tô consciente de que eu Claro. tenho uma ação PN que não é a mesma do sócio. Então, cara, isso tá administrado no meu risco. É bem o que você falou. Essas informações têm que tá atrelado ao risco do ativo. Cara, Perfeito. Não é um fator só excludente, né, cara? Não é um fator com certeza, excludente. Ah, tá no novo mercado, então não posso ter nível um. Claro, não tem nada a ver. Dá para ter todos os ativos de todos os setores que tu quiser, desde que tu saiba gerenciar esse risco e com definir, certeza. cara. Olha, ela tá no novo mercado, então, pô, de repente eu vou dar um peso maior para ela, uma atenção maior para ela. Ela me quer como sócio, né? Ela me quer aqui com ela. E para aquelas empresas menores, eu vou definir um percentual menor, não tem problema algum. Com certeza. Eu recebo direto umas perguntas de tipo assim, posso ter o IBR na minha carteira? Pô, falo, pô, Pode, cara. poder você até pode. Só que contanto que você saiba administrar o risco. Então, se Exatamente. você souber administrar o risco, cara, tranquilo. Você pode ter. Se tiver, sei lá, 1% da sua carteira, nada te impede. E a galera, os Perfeito. meus seguidores aí, os caras são cheios de EBR. Ninguém fala, mas os caras tudo tem na Tá carteira. cheio de, Tá cheio de tá investidor de cheio EBR. de sócio dessa tranqueira aí. Cada um com Cara, as suas preferências. eu abri aqui a plataforma aqui que eu faço a gestão dos meus patrimônios, só para dar uma olhada Pô, show de bola. nas minhas alocações. Você falou que a sua maior está na faixa de 7%, né? Exatamente. Você não tem. Considerando tudo, cara. Tipo, é porque Sim, outro fator que eu gosto de olhar é o índice beta também, né, cara? O índice sim, é beta, legal. ele mede a volatilidade de um ativo em relação ao mercado ou alguma referência. Então, se uma empresa tem um índice beta menor do que um, significa que ela oscila menos do que o mercado. Então, tende a ser uma Sim. empresa mais sólida, mais estável. Também é um outro ativo que a gente pode analisar para definir o peso daquele ativo na nossa carteira, né? Sim, é bem legal também. Eu acho que você ter esses tipos de ativo na carteira é legal porque quando tem uma queda ou sobe, sempre a sua carteira está um pouco mais controlada, ela não varia tanto. Então caiu, Perfeito. vamos supor, o Ibov caiu 10%, a sua carteira talvez, sei lá, chutando, vai cair uns 7%, ou subiu 10%, a sua vai subir uns 7%. Eu acho que Exatamente. esse tipo de ativo é legal para você ter um controle da volatilidade. É bem Exatamente. interessante. Cara, só dando um exemplo meu aqui, a VEG. A VEG, cara, ela tá com mais ou menos uns 25% da minha carteira, cara. Caraca. Porque, cara, eu até comento com a galera lá no Instagram, eu não consigo aportar mais nela justamente por isso. Ela evoluiu tanto, ela aumentou tanto o valor que, cara, elas quase, se não me engano, tá duplicando o meu aporte inicial nela. Então, cara, não tem muito o que fazer. Eu tô tentando aportar nas outras, mas tá foda, cara. Tá foda baixar isso. Tá Mas difícil já foi. acompanhar. Isso já foi maior, cara. Isso já foi uns 30. Hoje tá uns 25, mais ou menos. Não, mas assim, ó, Mas tá foda, cara. nesse caso que tu falou aí, cara, eu acho que é importante a gente até salientar, cara, tu não vai vender a tua VEG para fazer um Não. rebalanceamento de carteira. Não vai querer desfazer da tua posição. Eu também não faço isso, cara. Eu gosto de manter essa margem, 3 a 7. Mas aconteceu comigo com o Banco Inter, por exemplo. O Banco Inter eu comprei em 2018, uma parte pequena. Comprei a ação, ela estava R$ 3.000. E é um ativo que tinha um peso mínimo na minha carteira. Por quê? Eu sabia que era um ativo que tinha um risco bem alto, Sim, eu sabia que era uma empresa que tinha muita expectativa de retorno futuro e hoje não apresenta muito resultado. E era um ativo, cara, cabe na minha carteira ali, mas é uma opção bem pequenininha. Só que o que acontece? Essa ação de 3.000, cara, depois valorizou, até converti para units, né? Depois, e resumindo, chegou a R$ 14.000, cara. Então, de 3 foi para 14 e o peso que ela tomou na minha carteira ficou muito grande. Só que eu não vou me exatamente. desfazer também.
Eu não vou me desfazer de uma empresa que eu gosto só para rebalancear a carteira, né? Como que a Sim, gente não faz o rebalancea? menor sentido. Exatamente, a gente vai aportando no restante, naquela empresa que diz, cara, eu tô com um pouco por cento, aporta em mim, velho, aporta em mim. E é Sim, isso aí que sim. a gente faz o rebalanceamento. Inclusive, logo que a gente começou a live, alguém tinha essa dúvida em como que a gente faz o rebalanceamento dos ativos. E eu faço basicamente igual você falou. Eu evito vender. Eu acho que só faz sentido vender quando a empresa perde o fundamento. A partir do momento que ela não perdeu, cara, eu vou diluindo ela através de outros aportes. Foi bem o que você falou. Vou aportando nas que estão ficando para trás e diminuindo a porcentagem dela. É Perfeito, perfeito. basicamente isso. Cara, só falando um pouco sobre o que eu espero da minha carteira, referente à alocação, eu acho que no começo faz bastante sentido as pessoas terem 100% de renda variável, ainda Perfeito. mais se são jovens, sei lá, até 30 anos, mais ou menos, sei lá, tô só supondo, só chutando um ano, não tô pensando muito, Entendeu? mas eu acho que faz sentido justamente pela. Não sei se você já ouviu falar. Na verdade, com certeza você já ouviu falar da regra de Pareto, mas 80-20? exatamente, mas quando leva ela para a bolsa, para os Uhum. investimentos, que Aham. basicamente é o seguinte: que eles falam? Que os seus 20 primeiros aportes, 20 primeiros por cento de aportes, dos aportes iniciais, eles Uhum. vão ser responsáveis por criar 80% do seu patrimônio final. Então, Perfeito. quanto antes, então basicamente é o seguinte, 80% final do seu patrimônio foi gerado a partir dos 20 primeiros por cento iniciais. Então, cara, Exatamente. esse é um dos motivos que eu opto por optar por investir 100% em renda variável. Porque, cara, eu tô tranquilo quanto aos meus investimentos, eu não vou precisar do dinheiro por agora, eu tenho minha reserva de emergência, eu tô bem tranquilo financeiramente. Então eu consigo despender de uma grana maior para investir em renda variável. E já que os meus primeiros aportes é o que vão fazer diferença lá no final do meu ciclo, da minha vida, digamos assim, né? Eu opto por isso. Eu Além fiz de um. que, Vai lá, além, continua. além de que a renda variável, as ações, elas são os tipos de investimento que mais se valorizam a partir no decorrer dos anos, né? Que você já Perfeito. deve ter visto, a maioria da galera já deve ter visto aquele gráfico daquele livro Do Peter Investindo em Lynch, Ações né? para o Longo Prazo, do Aham. Jeremy Singal, que é É a bom. comparação de todas as classes de ativos. Aí tem ouro, tem a Perfeito. renda fixa, sei lá, o dólar e as ações. Então, as ações disparadas lá em cima. Então, Com cara, certeza. esse é um dos motivos de eu ter 100% da renda variável. Eu saber que isso vai fazer diferença lá na frente e que a renda variável, as ações, são algo que vai me trazer mais retorno no longo prazo. Basicamente, Ótimo. é esse que eu penso. Cara, trazendo um exemplo dessa lei de Pareto aqui, cara, eu tinha anotado algo até para ficar mais prático sobre isso, né? Tem aqui um exemplo, cara, R$ 1.000 investidos todos os meses, tá? A uma taxa de 1% ao mês durante 50 anos vai resultar num patrimônio de 39 milhões e 500 mil reais. Absurdo. Mas aí a gente Sim, para pensar no primeiro aporte, cara. O aporte de número um vai ficar 50 anos rendendo. E isso entra naquele mérito que tu falou. Olha, os sim. 20 primeiros aportes, ou 20% dos primeiros aportes, né, vão resultar em 80% dos meus resultados, vão gerar 80% dos meus resultados. Então, esse aporte de número um, que vai ficar 50 anos rendendo, ele vai se tornar 391 mil reais. Já o Sim. aporte de número 124, né, lá na frente, vai se tornar 115 mil reais. Então, aí a É, gente vê a diferença do peso dos primeiros aportes, cara. Por isso que a gente sim. fala pra galera, cara, vai pra bolsa, cara. Tu não tem muita Exatamente. obrigação, tu não tem filho, tu não tem ainda esposa. Cara, tu pode tomar Sim, não, esse não, risco. não tem por que você não tomar esse risco, né? Exatamente. E já falando sobre o gráfico, conforme você vai avançando nos meses, né? Você vai vendo que o seu aporte ele já não está fazendo tanta diferença no seu patrimônio real. Então, sei Perfeito. lá, o aporte que você fez no último mês do exemplo que você deu de 50 anos, ele praticamente não vai fazer diferença nenhuma no seu patrimônio. Ele é, Exatamente. a rentabilidade dele nos próximos 50 anos vai ser muito pequena.
É que, na verdade, a pessoa não vai manter o investimento por 100 anos, né? Mas É, deu pra entender. o peso do primeiro aporte, dos primeiros aportes, ele é muito maior, né, cara? Então, se a gente pegar um exemplo aqui, cara, o meu preço médio em VEG, não gosto de falar de preço médio, mas eu só tenho um lote de VEG, cara, até hoje, 2018. Opa, estão me ouvindo aí? Caiu um pouquinho? Tá me ouvindo aí? Deu uma Tá me travada aí, ouvindo mas bem? acho que já Não sei se voltou. caiu ali. Não, não caiu não, caiu não. Então, diga. Não caiu, não. Beleza. Tá. O meu aporte em VEG, por exemplo, cara, foi a R$ 22 a ação. Se eu fizer hoje um aporte, eu vou pagar mais do que o dobro do que eu já paguei antes, justamente pelo peso que tem os aportes iniciais e pela valorização que a ação teve, né? Eu aportei numa empresa boa, a empresa foi continuando a reportar lucro, foi crescendo, então a cotação vai acompanhar o Vai lucro líquido da acompanhando. empresa, né? E hoje, se eu for fazer um aporte, ele vai ter um impacto muito menor do que aquele que eu já fiz. Justamente eu vou precisar de uma quantia muito maior para chegar naquela que eu já tive. Então, Sim, essa exposição a risco inicial em bolsa de valores, cara, para a gurizada, que a gente fala aqui, a gurizada no Rio Grande do Sul, que está começando, cara, entra em renda variável, entra aos poucos, não tem por que ter pressa, sem ganância, né? Mas começa aos sim, poucos, justamente porque a gente tem essa margem de tempo, a gente tem o tempo a nosso favor. sim, eu acho que o tempo é o maior fator. Eu acho que ele tá até. Acho que os aportes, a quantidade dos aportes, na verdade, o valor aportado e a taxa, eles estão até. Até ficam um pouco de lado, né? O tempo basicamente se encarrega da maior parte, né? Tempo é soberano, com Então, certeza. então no exemplo que você deu, R$ 1.000 a uma taxa de 1%, que é a taxa média do Ibovespa, né? Cara, R$ 1.000 para você ter 39 milhões depois de 50 anos, cara, o tempo que manda nisso. Basicamente, é só ter paciência. Perfeito, Cara, perfeito. queria falar um pouco agora sobre como que você definiu a porcentagem das classes de ativos que você tinha. Por exemplo, como que você definiu que você queria ter, sei lá, os 3% que você tem no exterior? Como que você Uhum. chegou nisso? Então, tá 3% hoje, mas eu quero que chegue a um percentual maior, sabe? Eu acho que eu comentei muito com os seguidores da página, eu acho que essa crise evidenciou a necessidade da gente ter o capital exposto a uma moeda muito mais forte do que a nossa, né? Então, o Com dólar, certeza. ele existe aí desde 1776, eu acho que é. Cara, existe há muito tempo. O real tem 26 anos, acho que fez 26 agora, né? É, é, O real é um é pouquinho mais velho do que nós, cara, para tu ter uma ideia. Ele é um pouquinho mais velho do que nós. Então, pior. não, não faz muito sentido a gente ter todo o nosso capital exposto aqui no Brasil, né? Essa crise me abriu os olhos para isso, né? Olha, eu tenho que ter uma parte do meu patrimônio alocado nos Estados Unidos. Então, a minha ideia, cara, é principalmente ter mais ou menos metade metade, cara. Mas isso é um critério totalmente subjetivo. Quero ter metade no Brasil, Sim, metade no exterior. E eu, que nem eu já comentei com o pessoal, eu sou um cara que eu me motivo muito mais com os proventos, com a renda passiva que eu vejo aumentar, né, do sim, que propriamente dito com a valorização de uma ação. Então, eu dou um peso grande para os REITs justamente por isso. Eu acho que eu vou ter mais REITs do que estoques nos Estados Unidos. Até porque se a gente considerar que nos Estados Unidos é muito comum que as empresas recomprem as próprias ações, né? Isso empurra a valorização da ação para cima, né? Isso empurra um efeito de valorização e não distribuem tantos dividendos quanto aqui no Brasil. A gente tem um pouco de REIT para ter uma renda passiva mensal. É o que me motiva, cara. É o que faz com que eu tenha disciplina para continuar aportando todo mês, todo mês, todo mês. Ó, minha renda passiva está aumentando, eu estou sim. vendo ela aumentar. Então, eu prefiro investir no exterior majoritariamente em REITs, mas isso não significa que eu não vá ter minhas estoques também. Mas vou seguir essa proporção, cara, sempre de 3 a 7%. Menos de 3, eu acho que já não vale tanto o estudo para tu despender tempo para tu estudar o case de uma empresa, ver a governança corporativa, ver a demonstração de resultado de exercício, ver o balanço patrimonial, o desconto de fluxo de caixa. Eu acho que é muito estudo para tu ter um percentual tão pequenininho. Sim, Só se tu sim. tiver É muito só se tempo tu que tiver um você vai patrimônio. gastar para uma É, porcentagem muito pequena da sua carteira. até porque eu Com acho certeza. que eu acho que é importante. Eu não acredito muito na questão de pulverizar a tua carteira. Eu acho que tu pode ter Não. tantos ativos que tu quiser, desde que tu consiga controlar isso, né, cara? Né? Desde que tu consiga acompanhar a tua carteira.
Eu, por exemplo, eu criei um e-mail, o meu e-mail da página aqui, que eu recebo alguns e-mails. Eu, cara, me cadastrei em todos os e-mails funcionais das empresas. Então, fui lá no site da VEG de relacionamento com o investidor. Fui lá e cadastrei meu e-mail para receber todas as informações. Fui lá na Grendene, recebi o e-mail. Então, esse cadastro faz com que eu consiga ter uma gerência boa sobre meus ativos, né? Sim, Então, eu acho que o investidor ele tem que pensar o seguinte, cara, pô, 3 a 7%, um percentual bacana, beleza. Pode definir mais, pode definir menos, tanto faz. Isso é de acordo com cada um, né? Mas eu acho que é extremamente importante que o investidor saiba acompanhar isso ao longo dos anos, né? A gente não pode simplesmente comprar e esquecer. Buy and hold não é comprar e esquecer, né? É sim, comprar e segurar e ver se a empresa tem aqueles fundamentos que tu acreditava ter e tem aquele retorno futuro, né? Aquela perspectiva de crescimento futuro que tu acreditou no passado, né? Se manteve com os objetivos que tu tinha no passado e atingiu aquelas tuas expectativas, mantê-la em carteira. Né? Se a com empresa começar a certeza. ter rolo de governança, se começar a ter casos de corrupção, se tiver muita interferência do governo, se tu vê que está criando Unis, né, que a gente fala que Unis, na maioria dos casos, não é por interesse do acionista, né? Com certeza. E aí, beleza, aí tu se desfaz da empresa. Mas esse percentual, por isso que é bom a gente frisar isso, né? Não é um percentual fixo, cada um vai ter que definir de acordo com a sua demanda, do que pode gerenciar, do que pode acompanhar. Né? Mas desde que consiga realmente acompanhar, né? Então, eu quero ter 1% de cada ativo. Cara, beleza, vai ter 100 ativos, vai acompanhar tudo isso, tranquilo, É, né? esse que é o problema. Cara, eu acho duas coisas que você falou que é bem legal. Sobre a rentabilidade. Eu, inclusive, eu até conversei, eu falei um pouco sobre isso na última live que eu fiz. Que, cara, rentabilidade no final do dia não muda nada. O que eu acho que o que faz uma carteira ser boa é o quanto de renda passiva que ela te gera. Porque é isso que te Perfeito. importa no final do dia. No final, lá quando você começar a usufruir dessa grana, pô, você não vai querer chegar lá daqui 20 anos e se desfazer do seu ativo que você comprou agora. Não tem sentido. Exatamente. Então, você quer que esse ativo passe a te gerar uma renda, né? Que para mim é o que importa, é a renda passiva que o seu patrimônio te gera. E, cara, um ponto legal também, que é legal falar, que é mais ou menos o que eu faço hoje, como é a minha divisão hoje e como eu pretendo mudar. Porque é bem o que você falou, eu acho que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão tendo vai aprendendo, vai adquirindo mais conhecimento, vai aprendendo mais sobre o mercado e ela tem que evoluir. E uma parada que eu costumo falar é que a sua carteira é tipo um diamante, né? Você precisa ir lapidando ela aos poucos. Não adianta você querer fazer a carteira perfeita logo de início, que não vai rolar. Você Perfeito. precisa ir aos poucos e lapidando ela. Você sempre vai ter algo a acrescentar nela, né? Então vamos lá, como é que tá a minha carteira hoje? Hoje, basicamente, eu tenho, sei lá, 75%, 70% em ações e 25% em FIIs. Eu ainda não Show. tenho nada no exterior, Uhum. mas já tô com os planos aí. Inclusive, acho que o meu próximo aporte vai ser no exterior. É mais ou menos motivado pelo mesmo que você falou. Acho que com essa crise a gente conseguiu ver que realmente é necessário e que vai segurar um pouco da sua carteira, ter um investimento no exterior. E aí, o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em deixar 40% ações, manter os 30% dos FIIs e dividir entre 15% estoques e 15% dos REITs. Então, ter Boa. 30% no exterior. Eu acho que uma dica aí para a galera, que eu acho que é legal, para quem está começando a a montar a sua carteira agora, eu acho na verdade, voltando um passo antes, eu acho que é ideal vocês, quem está começando agora, montar uma carteira antes para aí sim você começar a investir. Eu não fiz isso, particularmente não fiz isso, foi até um pouco de ignorância, não tinha esse conhecimento, né? Eu só apenas queria começar, comprei um lotinho de Itaúsa e deixei E lá. foi. Mas eu acho, e foi. Aí conforme vai, é o que eu falei, conforme vai passando, você vai lapidando e melhorando a sua carteira. Então eu acho que é interessante você definir a sua carteira antes.
uma dica é começar pelo. Se você quer investir no exterior, começar pela parte do exterior, eu acho que facilita um pouco. Por exemplo, assim, eu quero ter 30% lá no exterior. Cara, se você quer ter 30, você pode ter no máximo 70 aqui. Então já fica uma divisão mais fácil de você fazer. E, cara, no Opa. começo você consegue manusear a sua carteira muito fácil. Então, se você, por exemplo, assim, você começou aqui e quer começar lá, cara, um aporte já vai realinhar o seu barco para onde você quer. Então, não vai fazer tanta diferença. Mas eu acho que é legal você definir isso, essa porcentagem. Eu gostaria de ter feito isso lá no começo. Eu acho que seria muito mais fácil. Eu já teria começado a investir no exterior. E, cara, e aquelas vantagens, né, de investir no exterior. Ó, só empresa top, tipo de classe de ativos que a gente não tem aqui, que não faz sentido a gente ter aqui, como, por exemplo, os ETFs, que aqui Exatamente. não fazem muito sentido, e lá já é um veículo muito legal para diversificação, né? Muito Aliás, comum também, né? tem tantos ativos que fica até difícil você fazer uma seleção ali, né? Então, É verdade. talvez você pegar a cesta faça mais sentido. É verdade, tem até um site bacana para o pessoal consultar, que é etf.com. Ali no etf.com, tu pode até dividir por setores, cara. Tu pode pesquisar, pô, eu quero um ETF, um fundo de índice de small caps nos Estados Unidos, cara, tu vai achar. Tu quer um Sim, ETF das maiores empresas do mundo, sem os Estados Unidos, tu vai achar. Tu quer as maiores empresas de tecnologia do mundo, tu vai achar. É porque é um investimento muito comum lá fora, né? E a vantagem que tu mesmo comentou é que lá fora, os ETFs, eles distribuem os dividendos, né? E a gente tem uma isenção de até R$ 35.000, né? Caso a gente queira vender dentro do mês, isso para todo o conjunto, tá? ETFs, ações e REITs. Se eu vender até R$ 35.000 no mês, eu estou isento de imposto. Lógico que para quem faz o buy and hold, vender não está numa pauta, né? Mas futuramente, daqui a sim, pouco eu quero me desfazer de uma posição justamente para começar a construir a minha carteira em renda fixa para viver dos meus rendimentos só, sem ter preocupação nenhuma. Aí eu vou vender com essa isenção, vou ter essa opção, né? Então aqui no Brasil a gente não tem isso. O pessoal fala muito do IVVB11. Pô, o que tu acha do IVVB11? É bacana, o problema é que é um ETF. Aqui no é um ETF, Brasil, aqui no exatamente. Brasil a gente não tem isenção de imposto sobre a venda de ETF, né? Então isso Sim, complica. e como não distribui os dividendos, né? Os dividendos já são reinvestidos, ele vai inflando, inflando, É, até o momento que você tem que, sei lá, você precisa vender para usufruir de alguma coisa. E aí você cai lá cai no... na taxação. Perfeito. Cara, um ponto que eu não falei, mas que é legal também, para facilitar para quem está começando, é dividir igual as classes de ativos. Então, por exemplo, assim, você definiu, vamos lá, um exemplo, você definiu que quer ter 30% no exterior. Então, você só pode ter 70% aqui. Então, divide igual, 35% ações, 35% FIIs. E, cara, conforme o tempo vai passando, você vai tendo mais sensibilidade no mercado, você vai conseguir entender melhor como é que funciona, como o seu risco está sendo gerenciado. Então você consegue definir, agora eu tenho 35, mas agora eu acho que eu posso ter 55 e 25 de FIIs. Então eu acho Perfeito. que uma divisão igual e com o passar do tempo as pessoas irem evoluindo e mudando, acho que faz bastante sentido. Cara, É. a gente tem 10 minutos. Na verdade, eu não sei se a live para sozinho, eu acredito que sim, com 1 hora, né? Não sei dizer também, cara. Não sei também. Não sei se o pessoal Então, quer fazer pergunta, quer abrir espaço, o que tu quer fazer? então, Tranquilo? O pessoal perguntou deixa eu da ver nossa se. corretora ali, ó. O Juliano está Ah, perguntando legal. qual corretora vocês usam. Cara, é importante a gente frisar, e eu sempre falo, bato nessa tecla, cara, a corretora não tem relevância nenhuma aqui no Brasil. Tá? Lá fora ela tem um peso maior, sim. Mas aqui no Brasil, cara, todo investimento que tu faz vai estar registrado no teu nome, no teu CPF. Então, se tu usa Clear, se tu usa Rico, se tu usa XP, se tu usa Modal, Isinvest, cara, não faz diferença. Né? No final das contas, o teu investimento vai estar registrado no teu nome, no teu CPF, e tu pode verificar isso lá no SEI, no canal eletrônico do investidor. Né? Então, Com é um certeza, peso. mas já que você enrolou, fala aí qual que você usa. Eu uso a Rico, cara. Direto eu boto os prints ali dos rendimentos, alguma coisa que eu recebo. Eu uso a Rico, foi a corretora que eu abri conta lá em 2018, porque a Rico ela tem boas opções de renda fixa, né? E eu comecei Sim, investindo em renda sim. fixa antes. Então, hoje eu poderia usar a Clear sem problema algum. O pessoal reclama da Clear, nossa, a Clear tá travando. Cara, eu só vou entrar na corretora uma vez ali para comprar e deu. Então,
A Clear para mim Cara, me eu sou mão de atenderia. vaca, eu sou mão de vaca e eu uso a Clear. Então, Mas algumas pessoas reclamam mesmo, mas, cara, eu entro uma vez por mês, faço ali o que eu tenho que fazer em 5 minutos e, tipo, praticamente nem sinto essas instabilidades, como o pessoal fala que trava bastante. Cara, perfeito. não, eu sinto muito pouco isso. Vamos ver se tem Exatamente. mais uma pergunta. Na verdade, deixa eu ver aqui. Tá. A galera fez algumas perguntas aqui. Tranquilo? Essa aí. Se quiser responder, depois eu falo um pouco sobre o que eu faço. Tá. Você organiza numa planilha a sua carteira de ativos? Cara, não. Eu tô aprendendo a mexer de forma mais avançada no Excel, cara. Sinceramente, eu reconheço que esse é um negócio que eu tinha que melhorar, porque eu trabalho e uso o Excel no meu trabalho para fazer algumas planilhas ali. Eu trabalho no setor de licitações e contratos no hospital, então, cara, a gente tem que ter os dados das empresas lá. Sim. E eu sou meio ratão, cara, no Excel. Então, eu utilizo o Kinvo, cara. O Kinvo me atende bem, tá? Mas, ultimamente, eu tenho ficado um pouco descontente pelo fato de eu não conseguir incluir meus ativos no exterior. Então, é um controle que eu não consigo ter pela Kinvo, né? Mas eu sei que Sim. a TradeMap está oferecendo uma plataforma bem bacana, né? Eu não sei se tu utilizas o TradeMap. Não, não. Eu uso, na verdade, eu usei por um bom tempo meus dividendos, só Aham. que recentemente eu migrei pro Real Valor. Lá no Real Valor eles têm a opção dos investimentos no exterior. E, cara, eu achei bem top o aplicativo deles. É bem, porra, é bem fluido, assim, você consegue usar tranquilo, não trava, não acontece nada. Achei bem da hora e passei a usar. Inclusive, eu sempre recomendo pra galera dar uma olhada nele, porque ele tá bem legal. Show de bola. O seguidor me E recomendou esse aí aí, também. Agora que tu deu a dica, eu vou dar uma olhada também, cara. é Porque legal, Kinvo cara, é realmente está legal. ficando Eu, para trás, cara. eu usei um pouco o Kimvo quando eles lançaram, só que eu não gostei tanto da usabilidade, eu achei um pouco complexo. Aham. E tem esse lance também dos investimentos no exterior, né? Então, se você tem, já fica meio foda de controlar. Então, respondendo a pergunta aí, eu não organizo na planilha, não curto muito. Eu acho que você acaba gastando um tempo desnecessário, sendo que já tem várias ferramentas muito boas aí no mercado e tudo de graça. Então eu uso o Real Valor. Perfeito. Vamos para a próxima? Próximo. Hum, vamos ver essa aqui. E aí? Ouro vale a pena? Claro, né, cara? Naquele gráfico que tu mostrou do livro, Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, né? Aquele Sim, gráfico mostra que o retorno do ouro, ele não é um retorno nem perto comparado ao retorno das ações. Mas ele pode ser um ativo para que tu proteja, de certa forma, a tua carteira. Né? O ouro ele é um bem monetário utilizado hoje em dia. Né? Então, tu comprar ouro não é para tu compor a tua carteira de investimentos, mas é para tu ter uma certa proteção. Se tu quiser, tem espaço também, mas não espera que o ouro vai ter uma rentabilidade absurda, porque o ouro é justamente um colchão, uma proteção. É a mesma coisa se estivesse comprando uma moeda, lógico, dólar, criptomoedas, enfim, eu não estou investindo no ouro, né? A vantagem do ouro é que ele é um bem finito, né? sim. O dinheiro, o governo adotou medidas aí de começar a imprimir mais dinheiro. Isso faz com que o dinheiro desvalorize. E justamente nesses momentos de desvalorização da moeda é o que o ouro valoriza. Então, se tu quiser ter ouro, pode ter. Só não pensa no ouro como um investimento. Né? E Pensa que é um você tem bem. na sua carteira? Não, não tem. Mas teria, cara, tranquilamente teria. Uh, não É, como um investimento, né? Mas como uma reserva mesmo, uma reserva. Né? eu realmente eu também não tenho. Na verdade, eu não vejo que o ouro agregue tanto valor assim Foi bem o que você falou, ele não é um investimento, ele não vai agregar valor à sua carteira, ele tá ali para segurar, né, nos momentos de queda. E sinceramente eu não vejo tanto sentido e não tem mesmo. Cara, a gente tem 4 minutos. Vamos recapitular um pouco sobre o que a gente conversou. Acho que é legal. O que Claro, você com acha? certeza. Com Então vamos certeza. lá. O objetivo da live era a gente falar sobre investimentos no
como montar uma carteira de investimentos no longo prazo, pro longo prazo. Então, acho que o Isso. primeiro passo é a gente definir o objetivo da sua carteira, o que você quer, o que você almeja com a sua carteira. No meu caso, por exemplo, o meu objetivo é ter uma carteira que me gere renda passiva, que quando eu for me aposentar, a minha carteira, uma porcentagem da minha carteira venha para mim todo mês, para que eu consiga é, atingir minha independência financeira, que os meus investimentos paguem as minhas contas. Basicamente, esse é o meu objetivo. É Perfeito. saber definir o perfil de risco. Ah, você quer ter 100% renda variável, você quer ter 50%, 50-50%. Cara, isso é bem pessoal. Eu acho que a gente falar um aqui talvez não faça sentido. A gente fala assim, se você seguir esse vai ser melhor para você. Acho que o importante é ter em mente é que, como eu falei, no começo de um patrimônio, os primeiros aportes é o que vão fazer diferença lá no futuro. Então, cara, faz sentido ter 100% de renda variável no começo e, e definir a alocação em classe de ativos. Basicamente, eu acho que são esses os pontos. Tem também a definir a porcentagem dos ativos mais micros, né? Falar realmente dos ativos, qual a porcentagem de cada. Eu não me atento tanto a isso, a ponto de ficar obcecado por isso. Eu passei 1% aqui, fodeu, vou ter que vender. Cara, não me atento tanto a isso. Eu acho que pra galera que tá começando também não deveria se atentar, tentar fazer uma coisa mais 50, mais, digamos, flat, mais 50% de cada. Por exemplo, você tem dois ativos sei lá, dois ativos do setor financeiro. Cara, divide 50-50 e conforme o tempo vai passando, vai evoluindo, vai melhorando isso, vai evoluindo. Basicamente é isso. Cara, Perfeito. foi mal, mas um minuto. Capaz, cara. Não, tranquilo. Resumindo, é isso, ô tio. Obrigado pela conversa, pelo papo. Acho que foi muito produtivo. Acho que pudemos expor um pouco do nosso posicionamento para a galera aí sobre o nosso entendimento em renda variável, né? É bom a gente frisar essa questão da análise da governança também na hora de selecionar os teus ativos, justamente se você Com tem esse certeza. intuito, assim, pô, quero virar sócio de uma empresa, cara. Então olha de quem você está se tornando sócio, né? Olha o negócio, entende o negócio, para depois pensar em balancear a tua carteira, olhar quantos por cento vai ter de determinado ativo, de cada setor, isso é importante, né? Então, como recado final seria isso, Show. basicamente. Cara, a gente tem 15 segundos. Queria agradecer aí todo mundo que participou da live, todo mundo que comentou, todo mundo que Obrigado mesmo. assistiu. Te agradecer, valeu pelo convite. Na verdade, você que fez o convite. Tamo junto. É Vamos marcar uma verdade. próxima aí, é Tamo nóis. junto.